Olá, meu nome é Sara Rocha, esse é o Fonte Jurídica e hoje nós vamos falar sobre o princípio da culpabilidade. Gente, vocês vão ter que perdoar o barulho que vai aparecer, os barulhos que irão aparecer durante o vídeo, porque eu não tô na minha casa, não tô na minha cidade e aqui é assim que dá pra fazer e pra vocês não ficarem sem vídeo, eu não vou deixar de gravar mesmo com os barulhos que irão aparecer aí. Espero que dê pra entender tudo, mas se não der, comenta aqui que a gente tenta melhorar pros próximos vídeos. Então é isso, um beijo e vamos correr pro conteúdo. Então vamos lá, esse princípio está disposto lá no artigo 29 do Código Penal e ele está diretamente ligado ao princípio da inocência ou da não culpabilidade, né? E o que ele dispõe é justamente que não vai haver pena se não houver culpabilidade, se não houver essa característica dentro do crime. Isso vai ser melhor explicado mais pra frente, tá bom? Mas o que a gente quer falar com culpabilidade? A gente quer falar diretamente da reprovação da conduta que o autor fez. Então é justamente essa reprovação da conduta que é a culpabilidade. O princípio da culpabilidade, ele é intitulado em latim como nullum crime sine culpa, ou seja, não há crime sem culpa. Então a gente percebe que a culpabilidade vem até como um dos requisitos para a punição do sujeito. Então isso quer dizer que se não houver a reprovabilidade daquele fato, aquele sujeito não vai ser culpável, tá bom? Cada um tem que responder de acordo com o crime que cometeu. Então, no caso de concurso de pessoas, por exemplo, cada um vai responder correspondente ao crime, ao ato que ele fez, né? Ao crime que ele cometeu. Nem todos vão responder da mesma maneira. Então, em linhas gerais, a gente também está falando aqui do princípio da culpabilidade como um limitador do jus puniendi estatal, né? Ele visa evitar arbitrariedades, né? Que aí em tempos passados era usado para justificar, por exemplo, a tortura, né? Então é isso que esse tipo de princípio visa trazer, evitar esse tipo de arbitrariedade e evitar o tipo de excessos, né, por parte na questão de punição por parte do Estado. Nelson Hungria, né, fez a classificação tripartida, né, onde ele falava que o crime é definido como fato típico, antijurídico e culpável. Se o crime não tiver esses três requisitos, aí o sujeito pode não ser nem responsabilizado por aquela conduta. Então quando ele dispõe, né, sobre essa classificação tripartida, ele coloca a culpabilidade como um substrato do delito. Ou seja, não vai haver crime se o fato cometido não for considerado típico. O que é um fato típico, né? É um fato que a gente já diz que ele já existe uma norma regulando aquela questão, já está tipificada, né? Já está no nosso ordenamento jurídico. Se não houver isso, a gente não pode falar de crime. Também não vai haver crime se o fato não for típico e antijurídico, e também não haverá crime se o fato não for típico, antijurídico e culpável. Então, é necessário esses três requisitos para que a gente entre nessa classificação tripartida de Nelson Hungria, e aí sim a gente passa a falar de crime. Então é nítido que existe uma interdependência entre esses três requisitos, né? Então, para que a gente tenha um crime, a gente precisa que aquela conduta humana que vai ser realizada já tenha sido tipificada, já esteja vigente no nosso ordenamento jurídico. Ela também precisa, né, estar prevista como um injusto penal. Ela também precisa estar prevista como um injusto penal e dotada de juízo de reprovação, né, ou censura. Então, o que a gente pode concluir, né? Que não vai haver crime sem culpa, né? Na teoria moderna do delito, não vai haver crime sem que haja nem a reprovabilidade da conduta, né? E mais ainda, se não houver também um juízo de reprovação, aí também não há crime. Então, o que acontece? A questão da culpabilidade, né, como um fundamento da pena, ela se refere ao fato de ser punível ou não um autor de um crime. Anote isso que é o tchan da questão do princípio da culpabilidade, tá bom? Então ela vai se referir ao fato, né, de ser possível culpar ou não culpar o sujeito, punir ou não punir o sujeito, aplicar ou não aplicar uma pena a um sujeito que cometeu um fato típico e antijurídico. Ou seja, né, um ato que é proibido pela lei penal. Aí sim a gente vai averiguar se esse sujeito é culpável ou não.
Tá, Sara, você falou, mas eu ainda não entendi como é que eu vou ver se esse sujeito é culpável ou se ele não é culpável. É isso que eu vou explicar para você agora. Existem 3 requisitos. Então, quais são esses 3 requisitos, né? É a culpabilidade, tá? A consciência da ilicitude que está sendo cometida e também a exigibilidade da conduta. Vou explicar um pouquinho melhor de cada um. A questão da capacidade, a gente ainda vai trazer um vídeo explicando melhor, né? Mas é literalmente a capacidade do sujeito. Esse sujeito é capaz ou ele é incapaz? Passando disso, a gente vai para a consciência da ilicitude, né? Então, a gente passa a falar de ser uma pessoa inimputável ou não ser uma pessoa inimputável. Essa é a questão que vai ser levantada nesse segundo requisito. Já no terceiro requisito, que se fala da exigibilidade da conduta, a gente está falando sobre a possibilidade de, naquele momento que ele está realizando aquela conduta, ele ter a possibilidade, ele tem que saber que naquele momento ele tinha a possibilidade de fazer o certo e o errado, né? O que está na lei e o que não está na lei, o que é fato típico e o que não é fato típico. Então, assim, naquele momento, aquele sujeito tinha uma escolha de o que ele iria fazer, seguir o ordenamento jurídico ou não seguir o ordenamento jurídico. É nessa questão que a gente levanta a questão da exigibilidade da conduta. Então, a exigibilidade da conduta nada mais é do que a possibilidade do sujeito, naquele momento, agir da maneira correta, de acordo com o ordenamento jurídico, mas optar por ir para outro caminho. Na ausência de qualquer um desses requisitos, o sujeito não é culpável e, portanto, ele não pode ser punido. Então, essas são questões que a gente pode trazer mais detalhada depois em outros vídeos, mas a intenção aqui é fazer um geral sobre o princípio da culpabilidade. Se vocês quiserem que eu entre nos pormenores dessa questão, fale mais sobre capacidade, imputabilidade e exigibilidade da conduta, comenta aqui, fala comigo que a gente pode trazer esses vídeos aí nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!